Amém, meu irmão? Nós estamos falando sobre o quê? Sobre conhecermos a palavra para que o diabo não alcance vantagem sobre as nossas vidas. Vimos agora como ele fez com Eva e assim, duas coisas que são muito boas para nós, duas seguranças para nós. Deus não mudou e o diabo também não. Ele continua sempre fazendo o quê? Me mostrando só o lado positivo, só a vantagem que eu vou levar, mas depois para ele mesmo alcançar a vantagem na minha vida. E Deus não. Deus mostra para mim o resultado, a consequência da obediência. Ele também me mostra a consequência da desobediência. O diabo ele só mostra a consequência de obedecê-lo. Ele não mostra a consequência, né? Só a consequência positiva de obedecê-lo. Ele não mostra a consequência negativa de obedecê-lo, de seguir as instruções dele. Esses dias, Deus me ensinou algo muito interessante lá na igreja, porque em relação ao que eu estava falando no início. Quanto mais nós vamos conhecendo Deus, mais sutis começam a ser as ciladas dele, mais, delicadas são as maneiras dele agir. Ele a Bíblia diz que ele até mesmo se transfigura em anjo de luz para enganar, se possível, os eleitos. Você é um eleito, uma eleita de Deus? Você já entregou sua vida para Ele? Uma coisa eu falo, Ele não desistiu de atormentar a sua vida. Ele sabe que Ele não pode me levar para o inferno mais, porque eu sou um homem de Deus, uma mulher, você é uma mulher de Deus. Ele sabe que Ele não consegue mais roubar a sua salvação, porque a minha salvação não está baseada na minha mão, não está baseada em mim, nas minhas obras, mas está na mão do Senhor, baseado naquilo que Ele fez por mim, e eu creio. E porque eu creio, eu falei, eu não vou mudar a minha confissão, Ele continua sendo meu Senhor e meu Salvador, então eu vou para o céu. Você que crê dessa maneira, você que já se batizou, você também vai para o céu. Então Ele não tem como me levar mais para o inferno, mas Ele tem como, se eu não conhecer a palavra, de transformar a minha vida no inferno. E a maneira com que Ele faz isso são maneiras agora mais sutis, mais delicadas, muito mais encobertas do que Ele agia lá fora, antigamente na minha vida. E uma das coisas que Deus um dia me atentou, eu preguei lá na igreja, mais uma vez te faço convite, temos tido cultos maravilhosos, quarta e sexta às 8 da noite, domingo às 7 da noite. Ele estava me falando sobre o quê? Quando nós vamos para Deus, quando eu e você nós fomos para Deus, lembra do programa que eu fiz sobre a terra está vazia, sem forma, isso, aquilo? Quando nós vamos para Deus, o que acontece? Nós vamos tudo machucado, tudo arrebentado, não é verdade? Tudo cheio de defeito, e Deus nos aceita daquela maneira, nos ama, e pela palavra, pelo amor dEle, pelo Espírito Santo, Ele vai nos moldando, nos formando, e as nossas vidas vão sendo transformadas. E aí o que acontece? Nós, que estava tudo ruim, nos colocamos numa posição um pouquinho mais elevada, E nós começamos a achar que nós já somos bons. E a gente começa, às vezes, tem o triste, talvez a triste característica de olhar para os outros que ainda estão começando, ou aqueles que já estão há um tempo, mas que ainda não foram transformados. Olhamos para eles como se fossem inferiores a nós. E nós cometemos o terrível pecado chamado julgamento. Esse texto aqui, que está escrito aqui em Mateus, no capítulo 7, Jesus diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro é um cisco. Porque você vê o cisco no olho do teu irmão, porém não reparas na trave, no toco, no tronco que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando você tem uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. O que Jesus estava querendo dizer com isso? E que Ele me ensinou esses dias, eu preguei na igreja sobre isso. Nós chegamos na igreja tudo arrebentado, tudo, cheio de pecado, cheio de coisa ruim, cheio de coisa errada, espiritualmente mortos, às vezes personalidade e caráter totalmente deturpados. E aí a palavra de Deus, o amor de Deus, o Espírito Santo vai transformando as nossas vidas.
vai nos enchendo, vai nos arrumando, vai nos dando uma forma, vai nos clareando o caminho, porque a palavra de Deus, luz para o meu caminho, a tua palavra, né? Nós vamos caminhando pela palavra, então os nossos caminhos vão sendo abertos. E aí de repente, o diabo não pega mais com a mentira, o diabo não pega mais com a bebida, não pega mais com vício, não pega mais com adultério, com prostituição, com roubo. Ele não nos pega mais nisso. Mas ele não desistiu. Ele quer saber o tanto que eu conheço da palavra. Ele quer saber o tanto que eu pratico da palavra. A palavra de Deus diz lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, 9, se eu não estiver enganado, diz que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor procurando uma brechinha para nos tragar. Ele chegou para Eva e falou assim: Eva, o que Deus falou sobre a árvore, sobre o que você pode comer ou não? Ele chega para você e para mim: Marcelo, o que você pode comer, o que você não pode? O que você pode fazer, o que você não pode? Como é que você interpreta a palavra? Como é que você conhece a palavra? Meu irmão, o diabo ele sabe das minhas fraquezas, ele sabe dos meus pontos fortes e dos pontos fracos. Então ele vai nas áreas de fraqueza, ele vai nas áreas mais debilitadas, mais carentes, mais necessitadas. E aí, se eu não conhecer a palavra, ele consegue introduzir um vírus na minha vida. Quando eu e você, nossa, que coisa maravilhosa, escuta isso. Quando que um vírus entra num computador de uma pessoa? Se aparecer lá, né, clique aqui, porque eu sou um vírus que vou danificar o seu computador, vou apagar todos os dados do seu HD e vou roubar todas as suas informações pessoais, você clicaria? Não, não clica. Mas ele aparece ali de uma maneira muito, né, discreta, sutil, às vezes é um remetente, às vezes é até conhecido. Clique aqui e você vai ganhar R$1.000. Se existe uma fraqueza, se existe, não, eu vou levar vantagem clicando aqui, meu amigo, você toma cuidado. O diabo, ele conhece as fraquezas. Se está escrito assim, clica aqui e você vai ver tal pessoa nua. Se você tem uma fraqueza na pornografia, vai acabar clicando. E aí, de repente, o vírus é colocado no computador, você nem sabe que foi colocado. De repente, tem gente comprando, usando o seu cartão de crédito, tem gente usando o seu nome, usando os seus dados. O nome vai para o Serasa, o nome fica sujo. Não é assim que funciona? Por que isso acontece? Porque nós não conhecemos o remetente. Ou nós achamos que aquele remetente é algo que só vai nos dar vantagem. Mas que, na verdade, quem vai levar vantagem é o que está do lado de lá. É isso que você e eu, nós precisamos aprender. Nós só deixamos essas coisas erradas entrarem na nossa vida, nós só deixamos os vírus entrarem nos nossos computadores se nós permitirmos. Nenhum vírus entra porque ele quer, ele só entra se eu der permissão. E eu só dou permissão se ele me enganar. Porque se eu vê-lo como um vírus, eu não vou clicar, eu não vou aceitá-lo. Mas se eu não vê-lo como uma ameaça, eu vou aceitar. Meu irmão, quer uma ameaça diante de Deus? Quer ficar infectado diante de Deus? É julgar as pessoas. É você que não era nada, agora é isso aqui, por graça, amor e misericórdia de Deus, e de repente está ali com o dedão apontando. Não, porque você viu o fulano, você viu o fulano, você viu o que ele está fazendo, você viu a atitude dele, porque eu não faço isso. E aí nós nos tornamos o gabarito, né? Nós nos tornamos o exemplo, o modelo, não para ser bênção na vida do irmão, mas para ser juiz na vida dele. Esse texto aqui, Deus está falando assim: por que você consegue ver um cisco, às vezes um pecadinho, uma falhazinha na vida do teu irmão, que ainda está passando por um processo de transformação, e não consegue ver o tamanho do erro que você está vivendo? Às vezes, queremos julgar o irmão, condenar o irmão, queremos apontar o dedo para aquele que está tentando, está se esforçando. Será que eu não tenho pecado? Você lembra daquela mulher que foi pega em flagrante adultério, capítulo 8 de João? Jesus falou assim, chegaram para Jesus julgando, né? Ia já condenando. Jesus, segundo a lei de Moisés, essa mulher precisa ser apedrejada, pois ela foi pega em flagrante adultério. Jesus falou, pois bem. Segundo a lei de Moisés é assim, mas como nós estamos, né, nós estamos passando da lei de Moisés para a graça, deixa eu te ensinar como é que funciona na graça agora. Segundo a graça,
existe a palavrinha chamada perdão. Então quem não tiver pecado algum, seja o primeiro a tirar a pedra. A Bíblia diz que eles foram lançando, né, largando as pedras. Ela chegou sozinha para Jesus, ficou sozinha. Jesus falou assim: cadê os teus acusadores? Meu irmão, eu acho essa palavra pesada demais, porque um dos nomes do diabo é acusador. Quando eu acuso uma pessoa, eu estou sendo um instrumento do diabo. Quando eu falo mal de uma pessoa, quando eu julgo uma pessoa, quando eu condeno uma pessoa, eu estou deixando o diabo usar a minha boca para cumprir o projeto dele, para destruir, para matar e para roubar. Jesus falou assim: cadê? Não tem ninguém mais? Ela falou assim: não. Aí Jesus, acho que chamou ela, abraçou e falou assim: filha, deixa eu te falar uma coisa. Eu não estou aqui para te condenar, eu estou aqui para te salvar. Você quer um conselho? Fica livre, vai, mas não peca mais não. Meu irmão, se você está vendo algo errado na vida de uma pessoa querida, de um irmão seu, não acusa não, não condena não, não faz fofoca não. Chega para ele, você e ele, chega assim: vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou vendo algo que você está fazendo, que você está falando, estou vendo uma atitude, deixa eu te dar um conselho. Não faz mais isso não, eu te amo, meu irmão em Cristo. Eu não quero, porque isso daí vai terminar mal. Olha, não comentei com ninguém, não falei com ninguém, não vou falar com ninguém. Eu estou falando só para você. E essa conversa vai acabar aqui. Quer um conselho? Para com isso. E acabou. Isso é amor. Isso é graça. Isso é misericórdia. Isso é compaixão. Jesus fala assim, ele chama e fala assim: como é que você vai dizer para o teu irmão: deixa eu arrancar o cisco do teu com a trave? Você deixa um cego fazer uma cirurgia no teu olho? Lógico que não. Então por que às vezes você, nós, cegos, né, infectados com o erro, nós vamos querer resolver o problema do outro? Meu irmão, cuida da sua vida. Eu cuido da minha, você cuida da sua. E se nós virmos coisas erradas, nós não vamos chegar com condenação, nós não vamos chegar com acusação, nós não vamos chegar com fofoca, com difamação. Você gostaria que o teu nome ficasse na boca de todo mundo? Não. Então não faz isso com ninguém. Ele pega e fala assim: hipócrita, tira primeiro o cisco do teu olho. Então você vai ver claramente para tirar o cisco do olho. Tira a trave do teu olho, você vai ver claramente para tirar o cisco do teu irmão. E aí, quando ele fala hipócrita, a palavra hipócrita, do grego hipocrite, que significa ator ou aquele que representa. Então, estou falando de maneira alguma, né, contra um ator, um artista, não é nada disso, um personagem. Mas ele está falando, então, você que representa um papel de crente, de cristão, primeiro cuida da sua vida, conserta a sua vida. E depois você vai chegar com graça e amor, misericórdia e compaixão. E aí sim você vai ser bênção na vida do seu irmão. Só para fechar, tem um texto aqui em Tiago que diz assim: irmãos, Tiago capítulo 4, verso 11 e 12. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Ele está falando: não julga teu irmão não fala mal do teu irmão não. Se você estiver falando mal do teu irmão, você está falando mal da palavra. Ele está usando a lei aqui como palavra. Você está falando mal da palavra de Deus, porque Deus falou para você não falar, Deus falou para você não julgar, Deus falou para você não condenar. O próprio Jesus, lá em João capítulo 3, verso 17, ele diz: porque eu não vim para julgar o mundo, julgado o mundo já estava, eu vim para salvar. Você que tem Jesus, você está nessa terra para salvar outros, para ser um instrumento nas mãos de Deus, de salvação, de graça, amor e misericórdia, e não de condenação, nem de julgamento, nem de acusação. Então, se você está julgando a palavra, você não é observador, você é juiz. E ele termina dizendo: um só é legislador e juiz, com letra maiúscula, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga teu irmão? Amém, meu irmão? Essa é uma cilada que o diabo muitas vezes tem alcançado vantagem na vida de cristãos. A cilada do julgamento. Não pega mais naqueles pecadões, né? Pecadão da bebida, do adultério, da mentira, do roubo. Mas ele não desistiu
de tentar nos pegar. E agora ele começa de maneiras mais sutis. Amém? Que você cada dia mais se envolva mais com a palavra, conheça mais e pratique mais, para que quando o diabo, que anda ao nosso derredor, procurar uma brecha, não encontre. Amém? Que Deus seja louvado em sua vida. Até o próximo programa, em nome de Jesus.